Nós estamos vivendo aí tempos desafiadores, para dizer o mínimo, no nosso país. A competitividade é uma das palavras de ordem e isso exige saber como agir, como fazer. Ferramentas de gestão, todo mundo diz que isso é um dom. Será que é um dom? Será que é treinamento? Bom, para saber sobre isso, sobre gestão, sobre preparo para empreender e gerir e tantas outras dicas nesse sentido, eu recebo hoje aqui com muito prazer o Lauro Volaco, que é dessa área aí de gestão, de competitividade, de ferramentas, que veio especialmente de Curitiba conversar aqui com o pessoal do Alto Estilo. Prazer te receber, Lauro. Seja bem-vindo. É meu, fiquei muito contente com o teu convite e podemos falar um pouquinho sobre não só essa ferramenta que nós vamos destacar hoje, mas sobre outras maneiras de fazer com que empresas de qualquer porte, de qualquer natureza, possam ser mais competitivas. E como que nós nos baseamos para podermos escolher que tipos de ferramentas usar. Eu trabalhei durante 29 anos na Votorantim. E na Votorantim passei por vários cargos, mas o que eu fiquei mais tempo foi como gerente geral de várias plantas, inclusive a maior das Três Américas, que fica em Rio Grande do Sul. E a última fábrica foi em Detroit, eu gerenciei uma fábrica em Michigan, nos Estados Unidos. E o que nós fazíamos intensamente na empresa? Principalmente em momentos de crise, nós treinávamos intensivamente em ferramentas de gestão para melhorarmos aquilo que nós não tínhamos um bom desempenho. Então, essa foi a especialidade que eu mais desenvolvi enquanto funcionário da Votorantim, e quando me aposentei, fizemos um instituto, chama IBC, Instituto Brasileiro para a Competitividade, e já há 14 anos nós estamos intensificando o uso dessas ferramentas. Lauro, e nesses 14 anos, eu imagino que você tenha visto, assim, correntes que se firmaram, que foram absolutamente abandonadas e realidades completamente novas, porque nos últimos 14 anos aí nós tivemos redes sociais explodindo, nós tivemos coisas inimagináveis tomando conta da gestão, né? Isso mesmo. Uma das coisas que nós temos que nos acostumar em tempos modernos é que mudanças vão estar acontecendo seguidamente. E nós temos que estar preparados para essas mudanças. Como é que nós nos preparamos? É conhecendo ferramentas que possam, dependendo das circunstâncias, ser tirada do teu arquivo e possa ser aplicada. Outra grande vantagem que nós temos no nosso instituto é que nós temos esse esboço montado, mas normalmente nós customizamos para que a empresa possa tirar o melhor proveito. Muitas vezes nós vamos meio-dia antes de começarmos algum treinamento para visitar a empresa, conhecer as instalações e daí podermos, conversando com várias pessoas, sentirmos o que nós precisamos fazer. E esse trabalho, essas ferramentas de gestão que vocês desenvolvem no IBC, ele está disponível para empresas a partir de que tamanho? Boa pergunta. De todos os tamanhos. Antes eu queria comentar uma coisinha com você. Para nós que ficamos muito tempo na Votorantim, 29 anos, a nossa realidade era a Votorantim. Sim, a Votorantim não sei se ainda é, mas já foi o maior conglomerado empresarial do Brasil, né? Está entre os primeiros ainda. Mas o que acontecia? A nossa realidade era distorcida, porque fora da empresa estavam acontecendo muitas coisas que nós não percebíamos. Com a minha aposentadoria, nós fomos atendendo empresas de todos os portes e de todas as naturezas. Nós já atendemos 40 ramos diferentes de negócios. Uau! Tem 140 ferramentas de gestão e 90 empresas diferentes que nós atendemos. Então, nossa bagagem hoje é muito maior do que nós sempre tivemos. E muitas ferramentas nós desenvolvemos a partir das necessidades desses clientes. Quer dizer, é a história de que talvez uma ferramenta que você, do ponto de vista da gestão, da tua experiência, você acha que é eficiente, e a partir do momento que você conversa com o cliente de um segmento novo, você vê que
Para aquele bolo não é fubá, é farinha de trigo, né? Perfeito, é bem isso mesmo. Um caso que eu gosto de contar é sobre um cliente que nós tivemos, uma cliente. Era dona de um salão de cabeleireiro. E ela queria transformar o salão dela num spa urbano. E aí, uma empresa pequenininha, um salão pequeno. E quando ela me procurou, eu fiquei pensando assim, mas o que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar uma empresa dessas que eu não conheço o ramo de negócio, nunca vivi o dia a dia deles? O que eu vou aplicar para poder ajudar essa empresária a satisfazer o desejo dela, o sonho dela? E daí acabei escolhendo o SWOT mesmo, que nós acabamos de falar, para levantar esses pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças dentro do salão de cabeleireiro. Só que, se você usasse a mesma linguagem que eu estaria usando em outras empresas, será que uma manicure, uma cabeleireira, uma massagista absorveria? E aí, o que nós fizemos? Fizemos um SWOT lúdico. Olha que bacana. E a minha surpresa foi um dos melhores aproveitamentos que eu já vi em SWOT em toda a minha carreira de consultor. Num item, elas levantaram 90 oportunidades. Imagina! Então, o que você percebe? Pessoas que não têm muita oportunidade de expor seu ponto de vista. Quando você ensina e dá oportunidade, o que ela tem para contribuir é enorme. Agora, quem de gestor usa essa capacidade? Até porque, se você for ver, é claro que não é uma regra, mas você tem muito gestor que o que é oportunidade do colaborador para ele acaba sendo ameaça, né? Sem dúvida. Ameaça para o emprego, para o cargo dele, né? Ele Sim. tem medo, ele se sente ameaçado, né? Isso é muito comum. O grau de desconfiança é enorme quando não conhecem quem é que está fazendo aquele trabalho. Então, tem também uma preparação do ambiente para que você possa trabalhar da melhor forma possível sem criar nenhum medo. Não é que muitas vezes não seja necessário você reduzir quadro, aumentar a competitividade, eliminar atividades que não têm uma finalidade muito forte. Então, tem coisas que você precisa simplificar. E uma das linhas que a gente usa sempre é fazer mais com menos. O que eu posso ter como melhor resultado usando o menor recurso? E, nesse aspecto, você vai eliminando coisas que são desnecessárias. Sempre que se fala, a empresa está passando por um processo de consultoria, a primeira coisa que todo mundo diz é, pronto, meu emprego está ameaçado. E não é necessariamente nesse sentido, né? Porque nos últimos anos a gente viu aí palavras, né, da moda, reengenharia, choque de gestão, etc. E essa reengenharia, choque de gestão, é mais ou menos a mesma coisa? Quer dizer, é uma ruptura, ou então, hoje em dia, a nova palavra do momento é a gestão disruptiva, né? Ok. Não gosto de reengenharia. Não? Eu tenho ódio dessa ferramenta. Mas essas palavras andaram, tanto que essa aí já caiu de moda, Exatamente. né? Isso é tipo aquelas tendências assim, pochete, né? Você usava nos anos 90, depois virou brega, agora ela está voltando. Isso aí. Mas reengenharia é um processo muito drástico de alguém que não conhece a tua empresa e fica ditando regras para você seguir. Então, essas consultorias mais pesadas, essas consultorias mais renomadas, elas usaram e abusaram dessa redução de quadro, como se isso fosse a solução. Muitas vezes você pode usar a mesma pessoa, só que melhor preparada, melhor treinada, e o rendimento dela ser espetacular. Então, não precisa ser nada tão drástico. Como também, um assunto que é muito em voga é eliminação de causa, para você nunca mais perder tempo e dinheiro com alguma coisa que é repetitivo. Tem várias ferramentas
inclusive Six Sigma. É um espetáculo. Mas para que usar Six Sigma se você tem ferramentas pequenas que podem fazer muito mais e ser usada por quem está na base da empresa? Então você pode usar os 5 porquês, você pode usar um Ishikawa, você pode usar coisas menores para ter o mesmo resultado, mas mais gente com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito. E ao longo de tudo isso que foi se vendo em todos esses processos, e que se falava muito de diferencial, o que se vê hoje em dia, a hora que o grande diferencial de todo esse processo acabou residindo, se fixando mesmo no ser humano, né? No patrimônio humano, né? Que a empresa dispõe. Não existe nenhum tipo de atividade onde você possa substituir o homem e as coisas acontecerem milagrosamente. Quem vai fazer a mudança é o homem. Agora, como é que você vai fazer esse homem produzir as mudanças? Capacitando, treinando. E hoje, quando a gente vê essas capacitações, principalmente fala-se muito de capacitar o gestor. Isso. E é sempre do gestor para a base ou o contrário também funciona muito bem? Suas perguntas são muito inteligentes. É gostoso, obrigada, que bom. Gostoso falar com você. Que bom. Eu vou contar um outro exemplo para poder responder melhor e não ficarmos teorizando. Nós fomos convocados por uma empresa para fazermos um treinamento de análise de risco. E eu não tinha esse treinamento pronto. Mas falei para a pessoa que me convocou que eu prepararia, eu tinha todo o material, prepararia, quando estivesse pronto eu iria até ele para mostrar se era aquilo que ele queria. Fiz isso com o maior carinho, com o maior capricho, fiz um tempo bem curto. Quando eu mostrei para ele, depois de 10, 15 minutos, ele falou, não é nada disso que eu quero. Aí eu fiquei frustrado, eu tinha ido para uma outra cidade, num outro estado, e me preparado para falar sobre aquilo, e ele me corta desse jeito. Banho de água fria. Daí o que ele falou? Olha, eu vou te mostrar qual é a nossa estratégia aqui. E mostrou, muito bem explicado, o que eles queriam. No fundo, eles queriam, no centro de dezenas de outras coisas, o acidente zero. Tá. Então, por isso que ele queria análise de risco. Então, muitas vezes o cliente não sabe bem o que ele quer. Você tem que interpretar aquilo que ele está pedindo para ver o que você pode fazer em lugar daquilo que ele está imaginando inicialmente. Daí, quando ele terminou a exposição dele, ele me deu uma aula. Quem foi aprender lá não fui eu, e não ele estava aprendendo. E aí eu falei para ele, se você me der um engenheiro de segurança, um técnico de segurança e um técnico mecânico, eu vou preparar isso que você pediu, mas vou também tirar fotografias exemplificando aquilo que nós vamos falar. Eu não sei que título nós vamos dar, mas amanhã à tarde, isso com 24 horas, nós tínhamos 10 de trabalho, nós tiramos as fotos, uma equipe espetacular, brilhantes, as pessoas que participaram desse trabalho, e inventamos uma ferramenta chamada inspeção com visão crítica. O que é inspeção com visão crítica? Digamos que nós estamos nesse seu ambiente aqui. Milhares de pessoas passaram por cima daqueles cabos. Tem várias coisas que estão acontecendo aqui que são suscetíveis de um acidente. Mas ele não enxerga aquilo como um acidente. Por quê? Tem coisas que são psicologicamente escondidas e outras são fisicamente escondidas. Bom, daí nós resolvemos chamar, então, de inspeção com visão crítica, objetivando a fazer com que as chefias enxergassem problemas no teto, na parede, na máquina, no piso, em todos os lugares, antes que acontecesse alguma coisa. Então, eles iriam observar com melhor atenção vazamento de água, vazamento de óleo, alguma máquina trincada, alguma coisa amassada, uma máquina quente. Eles iriam enxergar isso. Eles foram treinados para que o olhar crítico deles melhorasse. O resultado foi ótimo e nós achamos que tínhamos chegado no máximo.
Abafaram. Errado. Passado algum tempo e aplicado dessa forma, um deles pediu para mim o seguinte: eu não quero treinar mais chefe. Porque o chefe está enjoado de receber treinamento. Ele não dá valor. Ele já fez 200 treinamentos. O que eu quero é treinar os líderes informais. Não gente que tenha cargo, mas que seja, por exemplo, um supervisor elétrico, um técnico mecânico, pessoas que têm influência no dia a dia e possam enxergar de outra forma. Aí ficamos felicíssimos, desenvolvemos um treinamento mais simples, mas eles queriam os dois. Eles queriam que tanto o pessoal de supervisão formal e as chefias, como a supervisão informal, todos recebessem o treinamento. Outro erro, pusemos juntos. Ah, tá. Então, como que foi o melhor resultado? Vai ser o que nós vamos usar até o fim? Eu não sei, porque nós vamos aprendendo também. É dinâmico, né? É dinâmico. O que nós fizemos? Separamos. O treinamento, basicamente, é o mesmo. Só que daí não tem a influência do chefe para calar a boca do subordinado. E aonde que é o melhor resultado? Exatamente na supervisão informal. Esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Claro, podemos sim. Você manda. Então tá certo. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.